Olá, professores coordenadores e professores da área de Ciências da Natureza e Matemática. Eu sou a professora Alessandra, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da disciplina de Biologia. Eu farei a condução inicial dessa reunião de ATPC. Após a minha apresentação, os demais PCNPs, da nossa equipe também se apresentarão. Eu atuo na formação de professores no currículo de Biologia, também atendo toda a demanda do PNLD, da Diretoria de Ensino, faço parte do Conselho de Escola junto com alguns supervisores, a pré-iniciação científica e também a organização da Feira de Ciências quando acontece. Passo a palavra agora para a apresentação do professor Alexandre. Olá, pessoal, sou o Alexandre, PCNP de Física. Considero esse momento muito importante. Atuo na diretoria de ensino na frente do currículo paulista e do currículo do ensino médio e nas questões da recuperação e aprendizagem. Passo a palavra. Agora, a apresentação do professor Edivaldo. Edivaldo, passo a palavra. Boa tarde, sou o professor Edivaldo, professor coordenador do Núcleo Pedagógico na disciplina de Matemática, atuo com avaliação e aprendizagem também no IMMR. Passo a palavra. Obrigada, Edivaldo. Agora a professora Isabel. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Isabel, sou PCNP de Química, atuo à frente da Educação Jovens e Adultos. Passo a palavra. Vamos ouvir agora a apresentação da professora Mônica. Mônica. Olá a todos, eu sou a Mônica, professora coordenadora de Ciências da equipe do Núcleo Pedagógico, atuo na formação do currículo paulista, nas ações do MMR, avaliação e recuperação de aprendizagem. Um bom trabalho a todos. Passo a palavra agora ao professor Osvaldo. Olá a todos, eu sou o Osvaldo, professor coordenador do Núcleo Pedagógico da disciplina de Matemática, atuo no currículo paulista, também nas Olimpíadas de Matemática, e desejo um bom trabalho a todos. Obrigada, Osvaldo. Passo a palavra para a professora Suzy. Olá a todos, eu sou a professora Suzy, PCNP da disciplina de Matemática. Atuo com o MMR e com os cursos do Formação pela Escola do FNDE-MEC. Tenham um bom trabalho. Obrigada, Suzy. Então, dando início ao nosso primeiro ATPC, à distância, da área de Ciências da Natureza e Matemática, eu gostaria de destacar que para nós, do Núcleo Pedagógico, é um enorme desafio realizar essa formação à distância nesse momento de distanciamento social e ensino remoto, Nós vamos juntos, nesse momento, apresentar algumas informações que são relevantes para o entendimento da dinâmica do nosso ATPC por esse canal de comunicação, mediada por essa equipe que acabou de se apresentar, tá? Então, eu vou fazer a leitura desses PPTs, e se vocês tiverem dúvida, por favor, vocês anotem para que possam ser respondidas ao final da TPC, quando haverá um momento de interação, tá? Então, agora só um momento, eu vou carregar os PPTs na tela para compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui. Colocar em apresentação. Tudo certo aí, pessoal da equipe? PPT está na tela? Ok, tá. Alessandra. Ok, obrigada. Então, que bom. Então, vamos dar sequência aí ao nosso trabalho, tá? Então, apresentação aí dos PCNPs, a primeira tela para vocês hoje.
Aqui nós temos o e-mail institucional, né? Eu vou dar um tempinho se vocês quiserem anotar, mas depois isso aqui vai ficar disponível para vocês, então não se preocupem nesse momento, né? Que é o nosso e-mail para comunicação. Então, a justificativa, né, desse trabalho. Considerando o momento de colaboração mútua entre escolas, estudantes, famílias e comunidade, imprescindível para juntos combatermos a propagação do vírus e as consequências que podem impactar a saúde de todos, propomos alternativas e meios de aprendizagem para que a escola mantenha vínculo com seus estudantes em um cenário permeado por distanciamentos. Os objetivos, né, dessa nossa reunião da ETPC é orientar a rede para os momentos da ETPC que ocorrerão durante o período de isolamento social, discutir com a comunidade escolar a importância de alternativas para a manutenção de vínculos educacionais em momentos de crise como esse que estamos vivendo, socializar conhecimentos sobre ferramentas de interação e comunicação disponíveis e ou utilizadas pela comunidade escolar para a formação em ETPC. Em seguida, né, eu apresento a pauta dessa nossa reunião. Vamos procurar, né, desenvolver com vocês esses itens. Então, a nossa dinâmica da TPC, de Ciências da Natureza e Matemática, né, que a equipe vai ser composta assim. As pautas do semestre, as pautas que a EFAP disponibilizou lá desde o mês de março, né, então tem um hall enorme de pautas aí para serem discutidas, conversadas. Nós elencamos algumas, depois mais para frente vão ser faladas com vocês, para que vocês possam já ter conhecimento do que nós pretendemos abordar no decorrer dessas nossas reuniões de ATPC com vocês. As ferramentas de comunicação que nós utilizamos para nos comunicarmos, né, então, ODE, né, equipe, escola. Vamos falar um pouco sobre o documento orientador, né, que já foi falado, vocês já tiveram o primeiro contato com eles, então vamos destacar alguns pontos importantes do documento orientador, falar um pouco sobre registro, plano de aula, né, e avaliação, e a AP, tá? Então, essa é a pauta prevista para hoje, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Bom, sobre a dinâmica de ATPC da nossa área, tá, segundo a resolução, né, 72 de 16 de 12 de 2019, no artigo 3º, fala o seguinte: nas escolas da rede estadual, com oferta de aulas regulares dos anos finais do ensino fundamental e das séries de ensino médio, os docentes titulares, não efetivos e contratados deverão participar das ATPC em dia específico a cada semana, por área de conhecimento, na seguinte conformidade, tá? Então, isso não mudou. Às terças-feiras, área de ciências humanas, quarta-feira, área de linguagem, quinta-feira, área de ciências da natureza e matemática. E segundo, né, a organização, agora que a gente teve contato lá na semana passada pelo Centro de Mídias, a SEDUC fará uma reunião às 8h, o núcleo às 9h30, e a partir das 11h fica o ATPC para a condução dos professores coordenadores na escola. Tá? É possível que isso possa ser mudado ao longo, agora do decorrer? É possível, mas até então, a orientação dos horários que nós vamos seguir serão esses. As pautas do semestre. Então, eu passo a palavra agora para a professora Mônica, para ela conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas pautas que serão trabalhadas aí durante os nossos ATPCs. Passo a palavra, Mônica. Obrigada, Alessandra. Então, em relação às pautas, vamos relembrar que a partir do replanejamento, a rotina de realização das ATPCs está sendo retomada mediante o nosso teletrabalho. Então, para essa retomada, as equipes escolares se organizaram em relação às ferramentas utilizadas pela escola para esses encontros virtuais, bem como o acesso dos professores ao centro de mídias. A EFAP, a equipe do núcleo pedagógico, em conjunto com os coordenadores, são os responsáveis pela organização dessas ATPCs e das pautas formativas, mantendo, então, a organização prevista na Resolução 72. Lembrando aos professores coordenadores que os registros das pautas e ATPCs
já desenvolvidos devem ser colocados no CAD de formação. As escolas, então, já possuem um banco de pautas formativas disponibilizadas no site da EFAP, e essas pautas serão utilizadas a critério do núcleo pedagógico e do professor coordenador. Para a continuidade dessas ATPCs, como proposto pela SEDUC-EFAP, o núcleo pedagógico, então, selecionou algumas pautas formativas presentes lá no AVE-EFAP, que se relacionam com a nossa área de Ciências da Natureza e Matemática, para serem abordadas pelos PCNPs ao longo desses meses do isolamento social, do distanciamento social, tá? Então, são as pautas, são elas, os princípios do currículo paulista, o jogo das habilidades e competências, o letramento científico, como a ciência nos ajuda a compreender o mundo, a investigação científica como compromisso do currículo paulista, a alfabetização matemática, o letramento matemático, o pensamento algébrico, a resolução de problemas como atividade central e a atividade com a calculadora. Essas pautas serão organizadas conforme a necessidade, né, e a escolha junto aos coordenadores ao longo do mês, e esperamos poder desenvolver um bom trabalho junto a todos vocês. Muito obrigada, Alessandra, devolvo a palavra. Obrigada, Mônica. Eu gostaria de fazer um complemento na sua fala, falando um pouquinho de como nós pretendemos organizar essas pautas, né? Então, quando elas forem, assim, muito específicas da área de matemática, né, serão os PCNPs da área que conduzirão esse ATPC. E quando ela tiver aí um olhar mais específico para a área de ciências da natureza, né, os outros PCNPs de química, ciências, biologia e física abordarão essas pautas com vocês. Então, talvez vocês vejam essa divisão aí nesse nosso tempo de horário de ATPC que a gente vai ter aí para discorrer aí durante esse tempo de trabalho remoto, tá? Só para complementar. Então, se vocês também tiverem dúvidas sobre essa questão do trabalho com as pautas, se vocês também quiserem se colocar depois no momento da interação, de como vocês já se organizaram algumas coisas para já serem trabalhadas, se elas estabelecem relação com o que nós estamos propondo, seria interessante que vocês colocassem para a gente depois na interação. Então, dando sequência, eu apresento para vocês as ferramentas de comunicação, diretoria de ensino, núcleo pedagógico e escola, né? Então, nós nos comunicamos com vocês por meio do Drive, né, do Google Drive, a ferramenta Teams, que, na verdade, nós estamos fazendo essa reunião pela ferramenta Teams, né, que ela tem o Office, que todo mundo pode ter acesso através do e-mail institucional, mas hoje, né, especificamente no dia de hoje, talvez façamos assim, pode ser que não também, nós estamos gravando a reunião, mas a ferramenta que a gente está usando é o Teams, e vamos usar o Facebook para colocar esse vídeo e fazer interação com vocês. Um outro meio de comunicação é o WhatsApp, que a gente tem os grupos de PC, tem os polos, né, conversamos entre nós, equipe aqui também, tem o grupo também que atende os diretores de escola, os formulários, Forms e Google, né, e o e-mail institucional. Bom, o próximo slide fala sobre o documento orientador, tá? Então, eu chamo o professor Alexandre para falar um pouquinho com vocês sobre esses documentos. Passo a palavra, Alexandre. Bom, a Resolução 72 de 2019 é ela que tem todo o direcionamento e distribuição dos ATPCs em 3 dias, né, por áreas do conhecimento, e estamos trabalhando isso desde o início do ano. O artigo 1º, ele está contemplando a questão do ATPC e do ATPL, tá? E neste momento de distanciamento social, nós temos aí um trabalho versado, um trabalho do ATPC, né, mediado pelas ferramentas digitais. O que eu gostaria de chamar um pouquinho, de acordo com o documento orientador, é que, neste momento, as ATPCs visam o quê? A formação dos professores com uma ênfase na tecnologia e no uso de metodologias ativas, correto? Tá? O ATPC
também deverá alinhar junto professores e professores coordenadores nas questões referentes a planos de aula, aos roteiros de aprendizagem, as formas de registros, os acompanhamentos dos alunos, tá? Para que o processo de ensino e aprendizagem ele se efetive. Lembrando que a fala do senhor governador, do senhor secretário, é que nós não podemos esquecer nenhum aluno, tá? Este documento orientador explicita que a EFAP apoiará as equipes da diretoria de ensino e das escolas na organização das ATPCs. O núcleo pedagógico, ele irá apoiar o ATPC desenvolvendo essas pautas formativas presentes ali na AVEFAP, como também pautas específicas que versam conteúdos de área ou das nossas disciplinas. É um momento importante, é um momento de práticas mediadas, né, pela tecnologia e que, com o distanciamento, nós necessitamos do quê? De uma maior interação e de um maior engajamento por parte de todos. Alessandra? Eu acabei não mudando aqui os PPTs, então ficou na tela o primeiro aí. Alexandre, você já falou sobre todos eles ou vamos aqui para o segundo? Pode ir para o segundo. Tá, então pode continuar. Me avisa então quando você terminar e eu vou fazendo a mudança. Tá. Obrigada, Alexandre. O documento orientador, atividades não presenciais e os roteiros de atividades. Considerando que as atividades não serão desenvolvidas presencialmente na escola, devem ser elaborados roteiros de atividades que possam ser efetivamente realizados pelos estudantes, considerando que estarão em casa, sem deixar de lado que a quantidade e duração das atividades de cada componente curricular deve seguir a proporção de aulas da matriz curricular. O professor, então, ele deverá elaborar roteiros que considerem os recursos de que os estudantes efetivamente dispõem, propondo atividades que todos possam realizar e podendo sugerir atividades adicionais, utilizando os recursos que nem todos têm disponíveis apenas de forma complementar. Alguns elementos que são essenciais para constar no roteiro. O número de aulas a que equivalem, as habilidades a serem trabalhadas, as atividades a serem realizadas e os instrumentos para verificação da aprendizagem. Eu quero chamar a atenção aqui que é muito importante que esses roteiros eles tenham ali uma linguagem própria da disciplina, uma linguagem que possa atender às demandas e às dificuldades de todos os alunos e que essas atividades elas possam, né, ter um momento de interação com o professor. Durante a semana, esses professores, né, de física, química, biologia e ciências, eles poderão utilizar a melhor ferramenta, seja ela o Facebook, o Classroom, o Meet, o WhatsApp, para atender os alunos, solucionarem dúvidas, tá? E oferecendo, então, um mecanismo de troca de informação, tá? É muito importante que o professor, nesses roteiros de atividades, ele proporcione ali mesmo um efetivo momento de aprendizagem para os alunos. O próximo slide, ele vai falar um pouquinho da questão dos planos de aulas. O plano de aula ele é considerado uma ferramenta importantíssima, afinal, é nele que se define o que será ensinado, qual o tema da aula, as habilidades, os objetivos, quais os métodos utilizados, como você vai avaliar o aprendizado do aluno e o cronograma de ensino. Nós colocamos aqui no documento, no PPT, né, a importância tanto do plano de aula como dos roteiros de atividades, né, e que eles têm objetivos claros, facilitar o acompanhamento pedagógico em relação às dificuldades e avanços na aprendizagem dos estudantes e computar a carga horária do professor e a frequência do aluno. Colocamos como sugestão um link da revista Nova Escola. E na revista Nova Escola, nós temos ali planos de aulas de todas as disciplinas do ensino fundamental.
Nós temos planos de aula que estão ali articulados com o currículo paulista do ensino fundamental. Porém, esses planos de aulas, eles também podem servir para os professores do ensino médio em física, em química e em biologia, tá? E eu digo para vocês que na nossa disciplina de matemática, e em relação aos eixos temáticos, nós temos lá, em relação a números, 113 planos de aula, em relação à probabilidade e estatística, 30 planos de aula, grandezas e medidas, nós temos presentes 27 planos de aula e geometria, 13 planos de aula. Já na área de ciências da natureza, quando a gente fala do eixo temático matéria e energia, nós temos 190 planos de aulas. O eixo temático vida e evolução, 158 planos de aula, e terra e universo, 153 planos de aula. Ou seja, nós temos modelos já preparados e organizados na revista Nova Escola, né, que poderão auxiliar no desenvolvimento desse plano de aula e na questão das sequências de atividades previstos nos roteiros de atividades durante esse momento de distanciamento social. E, por último, a questão dos registros. Alessandra? Está em tela. Pode continuar, Alessandra. Tá. Os registros. O registro de presença nas aulas continuará ocorrendo enquanto as escolas estiverem sem atividade presencial e será realizado pelo professor a partir da participação nos grupos de discussão virtual, no aplicativo do Centro de Mídia São Paulo ou em outras plataformas que a escola utilizar, e da realização de atividades e trabalhos em papel solicitados pelo professor. Então, nós sabemos que muitas escolas estão utilizando o Classroom, o Drive, estão usando formulários, estão utilizando várias ferramentas para a interação, né, com o aluno e, consequentemente, tendo contato para que façam ali os registros, né, do momento em que estão ali discutindo e tirando as dúvidas dos nossos alunos. O principal meio de controle da participação dos estudantes se dará por meio das entregas de atividades pelos estudantes. Nós temos informação também que algumas escolas, né, já estão recebendo atividades, outras irão receber as atividades no retorno às aulas. Ou seja, o importante é que cada escola está definindo a melhor ferramenta para que ela tenha ali, né, entregue essas atividades. Será essencial por parte dos professores o registro da realização dessas atividades no diário de classe, preferencialmente no formato digital, mas caso não seja possível, no formato físico. Então, nós sabemos que o meio digital, né, ele está com alguns entraves e muitas escolas estão partindo do diário físico para os registros. Acreditamos que no futuro próximo aí nós teremos já uma estabilização do diário de classe online. E nós temos também a questão dos registros do acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos, e que isso é muito importante para nós, né, do núcleo pedagógico, mas também é muito importante para as escolas definirem e terem ali a melhor forma de acompanhamento dessas atividades realizadas pelos alunos. Conversar, orientar e, na data solicitada ou em momentos solicitados ali, com interação com o professor, eles estarem dando uma devolutiva, né, dessas atividades. Bom, passo a palavra. Então tá, muito obrigada, Alexandre, pela sua exposição. Foi muito interessante a sua colocação dos planos disponíveis na revista Nova Escola, né? Eu acho que lá o professor pode tomar como referência para que ele possa fazer as adaptações necessárias para esse tipo de ensino que nós estamos tendo, né, dessa modalidade à distância, e fazer adaptações para esses alunos que têm essa interação com a internet, que conseguem, para aqueles também que pode ser que apareçam, que não tenham, que precisem pegar essas atividades na escola. Então, ele pode adequar esses planos de aula às suas necessidades, né? Então, vamos lá, dando continuidade, eu vou reforçar mais uma vez para os professores
presentes aí na nossa reunião e professores coordenadores, se tiverem alguma dúvida, que façam o registro para que possam depois conversar na interação, se vocês acharem necessário, tá? Bom, ainda falando de documento orientador, né, ele tem um momento que traz as habilidades, que eles chamam de habilidades essenciais do primeiro bimestre, né? Essas habilidades selecionadas norteiam a elaboração dos conteúdos do Centro de Mídia e podem apoiar as escolas na organização das atividades. No entanto, ressaltamos que professores e escolas têm autonomia para progredir de acordo com o conhecimento de seus alunos, adequando à realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. Para falar um pouco sobre as habilidades essenciais que estão nesse documento orientador, eu vou passar a palavra para o professor Oswaldo. E aí eu peço, Oswaldo, que conforme você necessitar, você peça para que eu vá mudando as telas, tá? Passo a palavra, Oswaldo. Ok, Alessandra, muito obrigado. Então, para o desenvolvimento dessas habilidades, né, que a própria Secretaria está chamando de habilidades essenciais, nós vamos nos pautar no que o Alexandre ele comentou a respeito dos roteiros de atividades. Esses roteiros de atividades, eles fazem parte do documento orientador. Nesse documento, então, mostra que os professores, com o apoio da equipe gestora das escolas, devem estar pensando, planejando esses roteiros de atividades, que eles vão compor uma programação semanal proporcional ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular para cada ano, série ou termo, e também para cada componente curricular. Então, é o documento orientador que dá o norte para nós sobre como devemos trabalhar com essas habilidades essenciais. Além do documento orientador, nós temos também um material que foi elaborado pela SEDUC. É um material chamado Aprender a Aprender. São materiais com exercícios e sugestões para apoiar os estudantes a continuarem os seus estudos em casa. Provavelmente os nossos alunos já devem ter recebido ou logo estarão recebendo esse material, visto que as escolas, né, desde a semana passada, esse material começaria a ser entregue nas escolas. E é muito importante darmos atenção a essas habilidades, especialmente essas que são as essenciais para a continuidade do processo de aprendizagem dos estudantes. Temos que saber onde eles estão e onde nós queremos conduzi-los, onde nós queremos que eles alcancem. E esse trabalho com as habilidades essenciais, eles podem nortear todo o nosso trabalho. Mas nós não podemos ficar apenas nas retomadas das aprendizagens. É importante pensar também em avançar. Processos que vão ajudar esse aluno a crescer no seu conhecimento a respeito das habilidades do bimestre. Então, a SEDUC, o que fez? Pensando em tudo isso, fez um levantamento de quais seriam as habilidades essenciais para serem trabalhadas durante o primeiro bimestre. Então, vocês podem notar que em ciências da natureza, tanto em matemática, nós temos aí, por série, por disciplina, uma quantidade, né, de habilidades que deveriam ser trabalhadas, né, nesse primeiro bimestre. Com o objetivo de quê? O objetivo de desenvolver as competências específicas da área. Ou seja, nesse momento, essas habilidades iniciais do primeiro bimestre, elas vão dar um corpo, dar um pontapé inicial para formar o nosso aluno naquilo que nós pretendemos. Por exemplo, em ciências da natureza, nós temos uma competência específica, que é o conhecimento científico. Então, esse letramento científico, ele articula com toda a área da ciência da natureza, dentro das habilidades e dos conhecimentos que devem ser mobilizados na aprendizagem dos estudantes. Esse é o compromisso do currículo paulista na área de ciências da natureza. E esse é um foco que nós não podemos perdê-lo de vista.
Se trata aqui não um conhecimento superficial, mas sim de um conhecimento aplicável no mundo real para que o aluno possa intervir nele, fazendo assim as suas contribuições. Assim, espera-se que os estudantes, os nossos alunos, desenvolvam habilidades suficientes para tomar boas decisões baseadas nos procedimentos investigativos, no desenvolvimento que a ciência traz ao longo da história da humanidade. Todas as pesquisas disponíveis, o aluno vai ter acesso a essas informações e poder usá-las. E não podemos perder de vista o conhecimento científico, os procedimentos investigativos, a resolução de problemas, a observação e estudo dos fenômenos, a busca de regularidades que estão presentes nas disciplinas que compõem a área de ciências da natureza. E em matemática, se você quiser colocar as habilidades de matemática, Alessandra, em matemática, quando nós falamos nas habilidades essenciais dessa disciplina, na verdade, se trata de um conjunto de habilidades que irão tornar o nosso estudante, o nosso aluno, capaz de desenvolver as suas competências para que ele possa tomar decisões, boas decisões, não decisões baseadas no senso comum, decisões de acordo com o que estudou, daquilo que aprendeu, da matemática, da ciência, tudo isso para formar como cidadão, um cidadão capaz de exercer a sua cidadania, capaz de estar atuando no meio em que vive, que ele tenha conhecimentos, saiba argumentar, saiba resolver problemas, que é uma das metodologias, né, principais do ensino da matemática, problemas do mundo real, e também os problemas que são presentes em sala de aula, para que ele possa colocar em xeque, assim, toda a sua aprendizagem, né, todo o percurso, né, que ele está passando durante a sua escolarização. Então, essas habilidades são essenciais para a formação desse estudante, né, como uma pessoa que realmente ela possa interagir com o mundo moderno. E, além disso, para nós, educadores, no meio de tantos desafios do que ensinar, quando ensinar, quais habilidades desenvolver ou não, as habilidades essenciais, tanto da área das ciências da natureza como da matemática, elas podem nortear o nosso trabalho pedagógico, apontando caminhos para uma educação de qualidade e de acordo com o tempo na qual nós estamos vivendo. Nunca falamos tanto sobre tecnologia, o uso das tecnologias, e olha aí a tecnologia sendo requisitada, solicitada agora nos nossos dias. Então, ao analisar essas habilidades, que a secretaria ela chama a nossa atenção, a escola pode ter um olhar para a sua própria realidade, de acordo com os resultados das suas avaliações internas. Além disso, ela tem também os resultados apontados do SARESP, as habilidades do SARESP e as habilidades da Prova Brasil. Então, a escola ela tem aí uma gama muito grande de habilidades que ela pode detectar qual vai ser priorizadas. Pode ser que alguma dessas habilidades que estão elencadas aqui pela SEDUC como habilidades essenciais, em algumas escolas, algumas delas, os alunos já tenham assimilado esse conhecimento. E pode ser que em outras, essas mesmas habilidades requerem uma atenção maior, um aprofundamento. Então, é nesse sentido, né, que o professor ele tem que verificar de que forma irá estar trabalhando com essas habilidades nesse período de isolamento social. Sabemos que muitas dessas habilidades, elas ficarão para o retorno das aulas de forma presencial. Mas aquelas que podem ser discutidas com os seus alunos, que podem ser dialogadas, mesmo à distância, seria muito bom iniciar esse trabalho, iniciar uma abordagem com elas,
pois elas fazem parte de um grupo de habilidades que se espera que os alunos dominem no ano série em que estão. Então, os professores da área de ciências da natureza e matemática, eles devem ter um olhar para essas habilidades e verificar se elas são habilidades que irão nortear o seu trabalho ou, se por acaso, vão escolher outras, olhando sempre para os resultados internos da sua escola. Mas uma coisa é certa, não podemos deixar de ter um olhar sobre essas habilidades e pensar da forma como iremos trabalhar nesse período de isolamento social. É com você, Alessandra. Muito obrigada, Osvaldo. Você encerrou a sua fala sobre as habilidades? Isso mesmo, concluí. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu vou passar agora algumas telas que mostram, né, as habilidades que estão lá no documento, né? Com certeza, vocês já devem ter tido contato com elas, mas nós colocamos aqui. Então, eu vou só discorrendo esses slides, né? Aí estão as habilidades de matemática, né, do ensino fundamental, ensino médio, né? Todas elas de acordo com o que o professor Osvaldo já colocou para vocês. Temos as habilidades de ciências, né, dividido nos eixos aí, propostos. No caso, é o eixo matéria e energia. Habilidades essenciais de química. As de biologia. E, por final, as habilidades da disciplina de física, tá? Bom, o próximo slide, ele traz também, né, duas questões do documento orientador, que é a avaliação e a AP. Então, também vou chamar novamente o professor Osvaldo para falar um pouquinho com vocês a respeito desse slide que está na tela. Osvaldo, passo a palavra novamente. Obrigado, Alessandra. Então, sobre a AP, o que nós podemos falar nesse momento, né, sobre esse instrumento, é que é aquilo que está contido, né, nas orientações do documento orientador. Porque nós, né, a equipe da diretoria de ensino, também estamos aguardando orientações por parte da SEDUC com respeito ao retorno das AAPs para a escola. Eu acredito que logo mais teremos mais informações sobre isso. Mas, no momento, o que temos são as orientações do documento orientador. Então, o que ele nos diz? Ele nos diz que a AP, elas devem ser utilizadas ao final do primeiro bimestre, com o objetivo de diagnosticar a evolução da aprendizagem dos estudantes. Ele nos diz também que a AP, ela deve ser entregue aos pais ou para os estudantes, juntamente com os materiais didático-pedagógicos. Da seguinte orientação em relação ao período de realização dessa avaliação, que será de 25 a 29 de maio. Portanto, será na última semana do mês de maio o período para a realização dessa avaliação. Outro detalhe interessante que o documento fala é que a AP ela será feita pelos alunos nas suas casas. Então, para nós, tudo isso é uma novidade muito grande, né? Como fazer uma avaliação em casa? Mas é a situação do momento. Então, os alunos farão, sim, a AP em suas casas. O que mais o documento nos diz? Que, além de acompanhar as habilidades previstas para o bimestre, nesta avaliação, nós temos questões também relacionadas com habilidades de percurso, que são aquelas essenciais para o desenvolvimento do aprendizado ao longo das diversas etapas da sua escolarização. Nas avaliações do SARESP, é muito comum nós encontrarmos, né, essas questões, esses itens, né, avaliando o percurso, né? Então, o aluno está lá no 9º ano, de repente aparece
questões lá do 7º ano. Então, é porque, na verdade, são habilidades de percurso. O que a Secretaria está colocando é que essas habilidades de percurso passam também a constar nesta AP do primeiro bimestre. E uma análise dos professores de matemática para a AP, ela pode oferecer importantes subsídios para as ações pedagógicas, sejam elas no âmbito presencial ou não presencial. Tá? Então, no contexto atual, os professores podem utilizar esse instrumento de avaliação como uma referência para planejar as atividades não presenciais que serão oferecidas. Para nós, tudo isso é uma grande novidade, assim como para vocês e assim também para os alunos. Mas é importante que o professor, a escola, engajem os estudantes para a realização dessa atividade com bastante dedicação, com bastante empenho. Nós sabemos das dificuldades, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que na nossa rede nós temos alunos interessados, nós temos famílias preocupadas com esse momento crítico que nós estamos vivendo. E ter um cuidado com essa avaliação nesse momento, a maneira de como falar, de como orientar, poderá trazer um auxílio, um alívio para essas famílias que estão preocupadas com a aprendizagem, né, dos seus filhos. Então, nesse sentido, nós precisamos dar um novo significado para essa avaliação da aprendizagem em processo. É no sentido de que era agora a questão do acompanhamento. O primeiro ponto seria esse, a forma de acompanhamento. Acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos nesse novo contexto de isolamento social. O segundo ponto desse novo significado para a avaliação da aprendizagem em processo é a questão do diagnóstico. Através dessa avaliação, a escola usa essas informações para uma tomada de decisão futura pelos professores, pela escola, para fazer as devidas retomadas lá quando for o retorno das aulas, ou mesmo agora, nesse período de isolamento social. Um outro aspecto que a gente precisa dar um significado para essa avaliação é na questão do registro. O Alexandre muito bem destacou sobre isso, o documento orientador fala muito sobre a importância desse registro, e agora nós queremos também esse registro da AP, porque é um registro importante de participação dos estudantes realizando esta atividade. E temos que valorizar todo esse empenho desse aluno que, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, ele está tentando, ele está se esforçando para aprender, mesmo que à distância. E agora nós podemos fazer uso desse instrumento, dessa avaliação da aprendizagem em processo, nesse sentido. Então, a AP, ela se torna um instrumento de pesquisa por parte dos nossos estudantes. Porque quando nós estamos pesquisando, nós também estamos aprendendo. Então, nós podemos tranquilizar o aluno para que eles façam aquilo que eles sabem, aquilo que eles conseguem resolver e deixar lá o seu registro das suas anotações, aquilo que realmente eles conseguiram fazer dessa AP. Anotarem no seu caderno para que esses registros possam ser depois utilizados no retorno das aulas presenciais. E assim nós podemos levantar algumas questões sobre as estratégias utilizadas na resolução das questões da AP. Nós podemos conversar sobre isso no chat, nós podemos conversar sobre isso por e-mail, no WhatsApp, conversar isso com eles durante esse período. Quais foram as questões que resolveram com mais facilidade? E também avaliar a questão da autonomia dos estudantes diante desta avaliação nesse momento. Como é que eles usaram essa autonomia? Será que eles tiveram a ajuda de alguém para realizar a AP?
Será que essa ajuda se deu em casa ou foi algum colega de classe? Como é que aconteceu todo esse processo? Fizeram pesquisas? Quais foram os resultados? Quais foram os materiais consultados? Então, tudo isso, né, o professor agora ele tem uma oportunidade de estar conversando, dar um novo significado, um novo sentido para essa AP. E assim nós aguardamos também, por parte da SEDUC, as novas informações referentes à avaliação da aprendizagem e processo do primeiro bimestre. E tendo essas informações, nós logo entraremos em contato, né, com as escolas, os professores coordenadores, e também agora, semanalmente, vamos ter esse contato entre nós, então fica mais fácil para estar dialogando com vocês. Faço a palavra, Alessandra. Obrigada, Oswaldo. Realmente é um momento desafiador para o contexto da avaliação, né? Eu penso que os professores, conforme você foi falando, estavam lá, assim, se questionando, fazendo uma série de perguntas, né? E como avaliar nesse contexto é realmente um grande desafio, né? Eu acredito que para os professores, coordenadores, para os professores lá, né, que estão na linha de frente com os alunos, e para nós também aqui na equipe do Núcleo Pedagógico. Nós vamos estudar um pouco sobre essa questão da avaliação, de como estar avaliando nas diferentes disciplinas nesse momento, né, de distanciamento. Pensamos em trazer mais uma conversa com vocês a respeito disso. E para isso também eu peço que, se for de interesse de vocês, para que vocês coloquem depois lá na interação, para que a gente possa realmente estar trazendo de novo essa discussão aqui para o ATPC, tá? Então, vou retomar essa fala, né, de vocês estarem aí anotando, que tiverem dúvida para ser colocado posteriormente. A gente tem uma tarefinha aí para passar para vocês, né? Então eu vou para o próximo PPT. E agora eu vou chamar a professora Isabel para fazer uma fala com vocês, que ela vai explicar um pouquinho, né, como vai ser a interação no Facebook e qual é a tarefa que vai ficar aí para vocês. Passo a palavra, Isabel. Bom, nossa interação é por parte do Facebook. Então, em todas as nossas reuniões, terão questões e momentos para essa interação, tá? Então, essa interação vai ser dada no endereço que vocês já estão, vocês vão colocar aí as questões, todos as suas dúvidas, questionamentos nos comentários, sempre após a exibição dos nossos vídeos, tá bom? Para hoje, nós temos as seguintes questões para discussão. Quais as ferramentas vocês estão utilizando para interagir com os alunos e como o trabalho remoto está contribuindo para a sua prática pedagógica. A segunda questão é como vocês estão acompanhando as atividades realizadas pelos alunos e de que forma você pensa em fazer esse registro, né? E a terceira questão é sobre qual a prática exitosa que você pode compartilhar, até para que você possa ajudar os outros professores da mesma área, né, na área das ciências da natureza e matemática. E se você tiver alguma experiência exitosa que você fez, deu certo, para que você coloque lá nos comentários, para que a gente possa transformar num fórum e auxiliar no aprendizado de todos nós. Ok? Então, o link está aí, né? Vocês já estão vendo por esse link, é só colocar lá nos comentários, começar a discussão lá nos comentários e colocar todas as dúvidas que vocês tiverem lá, que nós vamos auxiliá-los no que for possível, ok? Agradeço muito e retorno a palavra para a Alessandra. Obrigada, Isabel. Então, pessoal, nós estamos aí caminhando para o final da nossa conversa aí, na verdade, né, foi uma TPC inicial,
experimental para a gente também. Nós estamos aí discutindo muito a melhor maneira de fazer esse trabalho com vocês. Estamos no processo também de experimentação, né? Esse trabalho à distância, na casa da gente, assim, aparece algumas pequenas falhas. Eu percebi, às vezes, né, que tem alguns cortes na voz, então peço desculpa também pelo latido aqui do cachorro também, que não estava nos planos. E aí eu parto para o slide final, né, que é aguardar a participação de vocês aí para a nossa interação, né, para a gente que possa continuar o horário que a gente ainda tem para isso. Eu agradeço a participação de todos vocês. Eu gostaria de abrir aqui para ver se o pessoal da equipe, Mônica, Suzy e Edivaldo, que não falaram, se querem fazer alguma palavra final, ou se a gente já pode encerrar. Passo a palavra para vocês aí, pessoal da nossa equipe. Podemos encerrar? Alguém quer falar mais um pouquinho, falar uma palavra final? Posso falar, Alessandra? Claro, Suzy, por favor. Gostaria de agradecer, né, pela participação de cada um. A gente sabe que não é fácil e, como você falou, né, é uma ferramenta nova e os desafios vão surgindo ao longo do tempo. Mas, apesar de estarmos longe, gostaria que vocês se sentissem acolhidos pela nossa equipe e que contassem conosco. Né? Nós temos aí o e-mail institucional, se alguém quiser falar conosco, estamos à disposição. Então, é isso. Bom dia a todos, bom trabalho mais uma vez, e retorno a palavra para a Alessandra. Obrigada, Suzy. Cortou um pouco aqui a sua fala. Não sei se foi só para mim. Mais alguém quer fazer alguma palavra final para a gente poder fechar a nossa reunião? Então, eu vou sair aqui do modo de apresentação. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar aqui no vídeo para aparecer. E para falar um tchau para vocês, eu agradeço muito a participação de todos, a colaboração de vocês, a paciência de nos ouvir nesse primeiro ATPC que foi para a gente bastante experimental e foi um grande desafio também. Então, agradeço e aí estamos aí agora para a nossa conversa nos comentários, na interação. Muito obrigada, tchau, até mais.